Gente, bom, então como eu falei na página passada, ó, coloquei o primeiro exercício aqui. Dadas as substâncias abaixo, ácido clorídrico HCl, gás carbônico CO2, amônia NH3, gás flúor F2 e ácido sulfídrico H2S. Continua o enunciado. Assinale a opção que contém a ordem crescente correta para as suas temperaturas de ebulição. E aí vem as alternativas. Antes da gente entrar aqui na nossa análise, eu queria dizer o seguinte. Claro que isso aqui está errado. Primeiro, isso aqui não é ácido, HCl. Tá? Tem que estar no estado líquido, sólido ou gasoso. Ele só vai ser ácido se ele estiver em solução aquosa. A gente já falou sobre isso. Portanto, aqui ele é gás. E se ele é gás, ele é cloreto de hidrogênio. Se liga nisso, tá? Mas lembre-se, quem manda é a banca. Gás carbônico, estado gasoso. Amônia também se encontra naturalmente em temperatura ambiente, no estado gasoso. Gás flúor, já está falando que é gás. Ácido sulfídrico, assim como o HCl, tá? Ele é um gás. Então, ele se encontra aqui no estado gasoso, ele é o sulfeto de hidrogênio. Então, a questão já está errada, porque todos eles aqui, na temperatura ambiente, estão no estado gasoso. Aí, quando ele continua, assinale a opção que contém a ordem crescente correta para as suas temperaturas de ebulição. Pô, se eles já são gases, eles não vão mais sofrer ebulição, porque ebulição é passar do estado líquido para o gasoso. Então, ele teria que continuar aqui, quando essas substâncias se encontram no estado líquido. Aí é outro departamento. Porém, é aquilo que eu sempre falo, a banca tem sempre razão. Então, você tem que lembrar, tá? Ou melhor, completar para você a questão. Então, a primeira coisa que eu coloco aqui, porque vai acontecer, é a observação. Caso ocorra de duas ou mais substâncias apresentarem o mesmo tipo de atração, Van der Waals, dipolo induzido, dipolo-dipolo ou ligação por hidrogênio, tá? Vai ter o maior ponto de ebulição aquela que tiver a maior massa ou a maior diferença de eletronegatividade. Só que vocês que não estão revendo a matéria, a gente ainda não entrou em estequiometria, relação numérica. Porém, eu vou dar uma dica, já vou antecipar, como a gente calcula a massa de cada substância dessa. Antes, porém, eu coloquei a análise aqui. HCl, XY, molécula polar. Então, no estado líquido, essas moléculas têm atração dipolo-dipolo. CO2, XY2, é uma molécula apolar. Então, entre moléculas, eu tenho Van der Waals ou dipolo induzido, que eu já sei que é mais fraco do que dipolo-dipolo. NH3, eu tenho hidrogênio ligado a nitrogênio, né? Então, aqui, além da molécula ser polar, entra na característica que é uma ligação de hidrogênio. Aqui, ó, lembra disso. Que é maior, que é mais intensa que dipolo-dipolo, e dipolo induzido, e dipolo-dipolo. F2, X2, é uma molécula polar. Então, a atração entre moléculas de flúor no estado líquido não é gás, também dipolo induzido. E o H2S, assim como o HCl, X2Y é que nem a água, é molécula polar e angular. Está aqui, ó. E se é polar, não tem hidrogênio ligado ao FON, dipolo-dipolo. Então, repara que eu tenho o 1 e o 5 como dipolo-dipolo, o que vai cair na minha observação. Eu tenho o 2 e o 4 como dipolo induzido, o que vai cair na minha observação. Então, para diferenciar, eu vou ser obrigado a calcular a massa de cada um. Só esse aqui que eu deixei até branco aqui, para ver que só tem NH3 como ligação de hidrogênio, que é a mais intensa. Ele quer que coloque o quê, hein?
A segunda opção contém a ordem crescente. Então, isso aqui, 3 é o último. Então, só por aí, eu tenho essas 3 opções aqui. Ó. Eu já sei que ela é a maior. Então, pode ser a B, pode ser a C ou pode ser a E. Eu já sei que a A e a D estão fora. Ah, não, peraí. Tá certo. Menor, tá certo. Aqui seria maior. Então, maior 3, maior 3, maior 3. Então, está em branco. Não vou comparar massa com ninguém. Mas a gente vai ensinar como é que calcula. Se você for na tabela periódica, a tabela periódica tem a massa de cada elemento. Hidrogênio vale sempre 1. Cloro vale 35,5. Basta você somar, porque eu tenho um átomo aqui e um átomo aqui. Então, 1 mais 35,5, total 36,5. Viu como é mole? Carbono, 12 gramas. E cada oxigênio, 16. Só que eu tenho 2. Então, 16 vezes 2, 32. Com 12, 44. Ou seja, quando você tiver mais de um átomo, é obrigado a multiplicar a massa que você tem na tabela periódica pela quantidade de átomos da molécula. Cada oxigênio, 16 vezes 2, 32, com 12, 44. NH3, não vou precisar, mas vamos calcular. Cada nitrogênio, 14. E cada hidrogênio, como aqui, 1. Só que são 3. 1 vezes 3, 3. Com 14, 17. Flúor, cada um, 19. Vezes 2, 38. Hidrogênio 1 vezes 2, 2. Cada enxofre, 32. 2 com 32, 34. Então, segundo a observação, aqueles que apresentarem a maior massa também vão apresentar a maior intensidade de atração. Então, vamos começar do menor, do mais fraco, o 2 e o 4. Esse tem 44, esse tem 38, esse é menor do que esse, porque esse é a massa maior. Quanto maior a massa, maior a intensidade. Então, 4 vai ser o primeiro. Pode ser a B, e pode ser a C, e pode ser a E. Não mudou nada, né? Aqui, ó. O 3 está aqui e o 4 está aqui. Filha da mãe, né? Aí agora, eu venho para o 2. O segundo é o 2, ó. 4, 2, 4, 2, 4, 5. Isso aqui já era. Então, só tem agora, ó. Estou aqui, né? A primeira tem que ser 4. Então, já morreu a A, já morreu a D. A segunda tem que ser 2. Já era, né? Então, eu tenho a B, C e E. A E morreu porque é o 5. Então, 4 e 2, só B e C. Agora, eu tenho dipolo, tanto na 1 quanto na 5. Aqui é 36,5 e aqui é 34. Se essa é menor, a massa, também a atração é menos intensa. Então, agora eu tenho 5. Na B eu tenho 5, na C eu tenho 1. Então, só pode ser a B, mas vamos continuar. Depois eu tenho 1, tá? Ó, 5 e depois o mais intenso é de maior massa. E, finalmente, o 3, que é a mais intensa. Então, de novo, entre dipolo induzido, que é a menor massa é desse, tá? É a mais fraca. Em ordem, depois vem essa aqui. Então, vem o 4, depois o 2. Aí, entre o dipolo, vem o 5, que é o menor massa. Depois vem o 1. E, finalmente, vem a ligação por hidrogênio. Então, eu tenho 4, 2, 5, 1 e 3. 4, 2, 5, 1 e 3. A resposta aqui, ó. O flúor é o de menor intensidade, onde eu vou gastar menos energia para ferver. Depois dele, a polar, o CO2, só é mais intenso porque a massa é maior. Depois vem o sulfeto de hidrogênio. Tudo estado líquido, tá? Já que é ponto de ebulição. Sulfeto de hidrogênio, que vai perder para o HCl, porque a massa dele é menor, dipolo. Só que como tem massa menor, ele é menos intenso que o HCl. E, por último, aquela substância que apresenta a ligação de hidrogênio, que é a mais intensa. Então, flúor, que é o 4. Está aqui. Gás carbono, no caso, né, dióxido de carbono, não é gás, é líquido, ponto de ebulição, que no caso é o número 2, segundo, em ordem crescente, do menor para o maior.
Depois de polo vem o sulfeto de hidrogênio, que tem menor massa em relação ao ácido o gás cloreto de hidrogênio, que tem maior massa. E, finalmente, a amônia, que tem ligação por hidrogênio. Daqui a ordem é a mesma ordem daqui da letra B, que é a nossa letra certa. Entenderam como é que a gente faz isso? Viu como eles erram e a gente tem que aceitar? Porque você não interessa. Você está ali para resolver a questão. Ele vai fazer tudo para te tirar concentração, mas você não pode desconcentrar. Se liga, eles estão sempre certos. Então analise em cima do teu conhecimento. Analise em cima dos fundamentos que você tem. E mete bronca. Valeu, gente boa. Isso aqui é fundamental, tá? Coisa nova na área. Expliquei como é que calcula a massa. Estou antecipando para aqueles que estão assistindo a minha aula e não estão revisando. Aqueles que estão pela primeira vez olhando ligação química, né? Todo tipo de ligação. Intermolecular é uma delas. Valeu? Próxima página. Novo exercício para a gente encerrar tudo sobre ligação química. Valeu, gente boa!